Rosa dos Ventos. Ouça na RCL quem faz a história da história de Lourinhã. Programa de grande reportagem na RCL. Este programa conta com o apoio... Já parou para pensar no que é ideal para si, para a sua empresa? Ideal é ter profissionais competentes que tratem de toda a documentação fiscal. Ideal é ter um serviço de contabilidade que faça por si o melhor. Em matéria de IRS, IRC, IVA, processamento de salários, alvarás, projetos de financiamento, apoio fiscal. Ideal Conta. O ideal para nós é encontrar a solução ideal para si. Ideal Conta. Alameda Nuno Brion, Lourinhã. 261-423-629. Uma empresa do Grupo Ideal. Isto era muito grande e nós vendíamos muita coisa. E eu estou aqui há 46 anos porque depois estava em Lisboa e casei e vim para cá. A empresa começou mais ou menos em 1939 com o meu avô. Estamos aqui desde 1963, salvo erro. Eu vim para aqui como empregada da Oliva. Eu estou aqui há 53 anos. Portanto... Com que idade é que começou a trabalhar aqui? Com 22. O tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. A vida que se viveu no comércio tradicional é bem diferente da de hoje. Nos casos, o tema de Tony de Matos retrata o sentimento dos lojistas. Noutros, o saudosismo funde-se com a modernidade, com o gosto de lidar com o público e a persistência para manter a porta aberta. Na correria dos dias de hoje, vão vendo passar o tempo com cada vez menos fregueses à porta. Um tempo que deixou marca em vários estabelecimentos do centro da vila e que, de alguma forma, nos fazem viajar numa história com mais de 100 anos. É isso que se sente ao entrarmos na retrosaria Bilita, onde observamos algumas máquinas de costura antigas, ou até mesmo um rádio ainda a funcionar, que vai marcando o passo no dia-a-dia de Bilita. Porque Bilita foi um diminutivo que a minha mãe não gostava muito do meu nome e então pensei em chamar-me Bilita, e desde criança fui Bilita, e é a Bilita que sou conhecida. Portanto, pouca gente me conhece por Lucília, sou colegas de escola, coisas assim. Ao contrário, sou sempre a Bilita. As máquinas de costura ali expostas ajudam a revelar um pouco da história desta casa, onde Bilita trabalha há 53 anos, para onde as jovens do concelho iam aprender a costurar. Isto era só uma casa de máquinas de costura, onde se vendia as máquinas e dava-se o curso às raparigas. Portanto, raparigas do concelho, praticamente todo o concelho. Bordados ou corte e costura. Você era uma das professoras? Eu depois, sim, entretanto, eu era solteira, já sabia bordar porque já tinha andado a frequentar um curso, mas não tinha sido na Oliva, tinha sido na Escovarna, que era do Fidalgo e Matos. Eu depois casei e o meu marido foi convidado a vir ficar como vendedor de máquinas de costura. Ele era um agente aqui da zona da Lourinhã. Entretanto, a senhora que estava aqui a ensinar era uma senhora do Tosfal, que era a Dona Dores. Adoeceu a mãe e ela teve que ir tomar conta da mãe. E então eu depois já acompanhava o meu marido a vender as máquinas, a entregar as máquinas, a dar explicações das máquinas, propuseram-me a ficarem aqui. E depois fiquei aqui como funcionária. Ainda trabalhei uns anos como funcionária da Indima. Indima era uma empresa de máquinas de costura. Eu vim para aqui como empregada da Oliva. Eu estou aqui há 53 anos. Portanto... Com que idade é que começou a trabalhar aqui? Com 22. Uma história não tão longa como a da loja Pereira e Nobre, aberta em 1939 pelas mãos do avô de Manuela Nobre, talvez lembrada por alguns por Asdrúbal Ramires Ferreira Nobre. Depois, por questões familiares, a minha avó casou segunda vez com o senhor Pereira e foi então aí que a casa se tornou Pereira e Nobre. Antes era a casa Asdrúbal Ramires Ferreira Nobre, que era o nome do seu avô? Era o nome do meu avô, e por isso, mas eu sempre ouvi o meu pai dizer que para ele
Portanto, foi quando ele começou, foi em 1948, por isso, fazendo as contas, né, tem 72 anos. A casa vai fazer, nós marcámos a data de 1 de março, portanto, no dia 1 de março, contamos com 72 anos. Um negócio que passou de geração em geração, agora liderado por Manuela Nobre e sua mãe, mas lembrando sempre as origens desta casa, quer pelas fotografias expostas no escritório ou pelo balcão que se mantém inalterado até aos dias de hoje. Mas o número 10, no Largo António Granjo, só se tornou a casa de Pereira e Nobre em 1963, devido à necessidade de aumentar o espaço da loja, justificado pelo grande número de clientes. Antigamente, referia-se que não eram aqui as instalações, não. Eram ali na Rua Grande. Na Rua Grande, onde está lá a Casa Nobre, que está lá a minha tia. E depois houve necessidade de abrir um outro espaço. Devido à quantidade de clientes que tinham? Sim, e ao tipo de produtos. Portanto, a empresa vendia uma série de coisas e lá em cima estavam ferragens e parte de eletrodomésticos. Também a certa altura foi representante de uma marca de máquinas de costura e de fazer malha. Então isso era mais lá em cima. Aqui tínhamos mais os materiais de construção porque o armazém, digamos, era mais aqui ao pé. Mas chegou a ser armeiro, a ter também essa parte. Foi também de geração em geração, neste caso de pai para filho, que Julinho assumiu as rédeas da orivesaria. Já vem do meu pai, portanto, já vem de 60 e tal anos. Eu não sei bem o certo, ando a tentar descobrir através das finanças, mas já vem do meu pai, vem de pai para filho e será para manter a tradição. Já tenho uma filha envolvida, portanto, a partir do negócio é continuar, não é? Júlio Bartolomeu não consegue precisar há quantos anos tem a porta aberta. Contudo, não se esquece como tudo começou, através da relojoaria com a orivesaria almadense. Como é que tudo começou? Foi tudo com a relojoaria? A relojoaria foi o meu pai, tinha uma pequena bancada onde arranjava relógios. O meu pai, vamos lá. Eu digo isto, mas digo isto com conhecimento de causa. O meu pai talvez fosse dos 10 melhores relojoeiros do país. Porque o meu pai era mesmo um relojoeiro a sério. Porque quando não havia peça, ele fazia. Ele tinha um tornozinho, ele fazia as peças para o relógio. Hoje é impossível encontrar quase gente que faça isso, porque já são muito poucos. Que antigamente a orivesaria era conhecida como orivesaria almadense. Era. Foi o primeiro nome desta casa. O meu pai era oriundo de Almada e quando chegou cá era o almadense para as pessoas, né? Então o meu pai utilizou esse processo porque ele veio trabalhar até por conta de outra pessoa para cá, para a Lourinhã. Ele veio para cá para empregado de outra pessoa, que era um senhor chamado qualquer coisa Picão, Picão, coisa assim. Entretanto o meu pai depois, esse senhor vendeu a orivesaria a outra pessoa e ele estabeleceu-se com uma coisinha pequenina por conta dele, que é na outra casa-mãe onde não estamos agora. Agora esta já é a segunda casa. Foi com o seu pai, que considera ser um dos melhores relojoeiros do país, que aprendeu esta arte precisa e minuciosa. Porque hoje a aprender não há ninguém. Mas você lembra-se desse tempo? Lembro-me. E aprendeu com o seu pai? Aprendi com o meu pai, sentado ao lado dele na bancada, porque levava muitos anos a gente aprender a fazer alguma coisa. Né? Por muito gosto que tivéssemos, por muito habilidosos que fôssemos, mas a relojoaria exigia que nós tivéssemos de perder muito tempo. Por exemplo, sempre penar um cabelo hoje é impensável, e um cabelo é uma coisa feita em formato de caracol, assim às voltinhas, que não pode tocar uma volta, não pode tocar uma na outra. E aquilo é tão minucioso que o meu pai fazia isso. É bem perto da orivesaria Julinho, na Praça Marquês de Pombal, que vamos ao encontro de Fernando Barrojo, proprietário do Pronto a Vestir Rui e Fernando, um negócio criado no ano da Revolução de Abril. Há quanto tempo é que tem aqui o Pronto a Vestir aberto? Há quantos anos é que está aqui a funcionar? Está aberto desde 74. Foi sempre você que esteve à frente da loja? Sim, sim.
eu e um sócio que já faleceu há 20 anos, que é o pai de Rosário. Rodeados de camisolas das mais variadas cores e feitios, calças e tecido vendido ao metro, Fernando Barrojo diz-nos que guarda boas memórias desse tempo, à altura em que o comércio era mais movimentado na vila. Que memórias é que guarda do tempo quando abriu a loja, de quando boas, era muito movimentado? Boas, isto era tudo uma família, a Lourinhã tinha umas 4 ou 5 lojas, e então as pessoas dos lugares vinham todos à Lourinhã e assim se inventa. Agora não, a maior parte dos lugares, algumas lojas, alguns já lá têm as lojas também, e de forma que há muita concorrência. Em tempos, a Praça Marquês de Pombal foi também a casa da Farmácia Leal, um estabelecimento criado por João Leal, que conta já com mais de 100 anos, que nos é agora recordado por Maria Rosário Ferreira, sócia-gerente e diretora técnica do estabelecimento. Pronto, a farmácia é mais ou menos o início do século XX, por isso 1900. Ela localizava-se aqui na Praça Marquês de Pombal. Penso que inicialmente existia uma farmácia, que era a Farmácia Nova da Praça, que depois o Sr. João Leal, que temos aqui a fotografia junto de nós, tomou por trespasse, penso eu, mesmo no início do século. Na altura em que era a pneumónica, em que houve aquela gripe, que se chamava gripe espanhola, e que havia necessidade de mais medicamentos, e por isso penso que existia já uma farmácia na Lourinhã. Esta é a segunda farmácia. Pronto, por isso, o Sr. João Leal será o fundador. Tinha um filho único, que era o professor Elísio Leal, com quem eu privei com muito orgulho, uma pessoa que tirou o curso de farmácia também, mas que fez sempre a sua carreira profissional em Lisboa, e que depois passou, agora após a morte dele, e aí está há 4 anos, está na família, por isso um filho e um neto que se dedicaram aqui à farmácia, com a minha ajuda também. Foi aos 23 anos que recebeu um convite para trabalhar na Farmácia Leal. Uma solicitação que só ia aceitar por 1 ano, mas, diz entre risos, já lá vão 41. Pronto, eu fui tirar o curso de farmácia, aos 23 anos acabei, e o professor Elísio Leal, que era o filho do fundador da farmácia, convidou-me para eu vir dar a direção técnica. Na altura era a mãe dele que era a proprietária. Eu disse que vinha por 1 ano e que estou cá há 41, porque pronto, gostei e dedico a maior parte da minha vida à farmácia mesmo. E foi nessa altura que eu vim para cá, a trabalhar com o Sr. Fernandes, que a maior parte das pessoas conhece, que era um técnico de farmácia emblemático, o João Carlos, o Oscar, éramos 5 pessoas na altura. Foi também por amor, neste caso ao marido, que Maria Adelaide Mesquita trocou a capital pela Lourinhã, à altura em que começou a trabalhar na casa de Enxovais Mesquita. Depois o meu marido, a minha sogra adoeceu, o meu marido resolveu depois vir para aqui e esteve aqui, e isto era muito grande e nós vendíamos muita coisa. E eu estou aqui há 46 anos porque depois estava em Lisboa e casei e vim para cá. Mas o negócio não começou com a venda de enxovais. Era naquele local que antigamente se juntavam cerca de 4 ajuntadeiras para a confecção de calçado. Há quanto tempo é que a casa está aberta? Esta casa começou, eu não sei mais ou menos, porque a minha sogra começou com uma juntadeira e eram aqui que estavam as empregadas. E o que é uma juntadeira? Que pode-me explicar? Coziam os sapatos. Okay. Naquela altura havia uns sapateiros aqui. Uhum. E então coziam os sapatos, tinham as máquinas próprias para cozer os sapatos. E tinha aqui umas 4 empregadas. Os sapateiros, que eram Domingos Sapateiros, por acaso era o meu padrinho, e cortavam os sapatos. Aqui também, família aqui da Bina, que eu agora não me lembro, que é um pouco, era Cássio Rodrigues, acho eu. Também cortavam os sapatos, depois a minha sogra aqui que os cozia. Saímos da casa de Enxovais Mesquita e vamos rua abaixo ao encontro de Inocêncio Costa, terminada a azáfama da hora de almoço. É com retratos de Bocage na parede e um busto do poeta em cima do balcão que somos recebidos no Café Nicola. Um espaço que pertenceu também à sogra de Maria Adelaide Mesquita, com uma curiosidade por detrás do nome. E de segunda, a senhora é filha do senhor tal Francisco Alves, que foi o João diz que era a senhora, a dona do prédio, Dona Maria de Lourdes Alves. Segundo, um dia perguntei à Dona Maria, Café Nicola, porque é assim, o meu pai tinha uma pessoa muito amiga em Lisboa, a idade dele, que isto era gente na altura já que com uma certa, pronto, mais posse. Exatamente. E o meu pai, na altura, tinha uma pessoa amiga em Lisboa que
frequentava a Nicola. Quando o pai lhe disse que ia de novo, acho que o senhor ainda era solteiro, o senhor Francisco Alves, quando o meu pai disse que ia abrir uma taberna, para lhe Café Nicola, que é onde eu costumo parar, e acho que foi por isso que ficou Café Nicola. E o café que vendem é Nicola? É Nicola, é Chave de Ouro, portanto é da mesma, é Nicola Chave de Ouro, que é deles à mesma, é mesmo. É através do projeto do café e de um rótulo de uma garrafa de vinho que tem em sua posse que o atual proprietário do espaço consegue estimar o ano de abertura. Eu creio que o Café Nicola está aberto desde 1910, porque eu tenho aqui o projeto que depois foi alterado obras em 1936, tenho um projeto da estrutura em si, que devia ter sido depois, portanto, obras feitas, restaurado, de fundo, isto era mais uma taberna, segundo aquilo que me dizem, né? Era mais uma taberna, e depois em 1936 foi restaurado, que eu tenho esse projeto em meu poder. E foi antes, por isto, eu tenho ali um rótulo de uma garrafa de vinho que eles engarrafavam para o Café Nicola. E se hoje o som que ouvimos ao entrar no estabelecimento é o de uma típica novela, antigamente os lourinhanenses reuniam-se no Café Nicola para ouvir o rádio. Um exemplar que pode ser visto nos dias de hoje no Museu da Lourinhã. Tenho memórias desse tempo, algumas, do rádio grande que havia, que está hoje no museu. Esse rádio está no museu. Tenho essas memórias, recordo-me disso. Recordo-me depois de irem para aqui todos ver televisão à noite. Havia cinema na Lourinhã, onde é um prédio novo, que era o clube, na rua Doutor Adriano Franco, que era o clube, chamava-se o clube, onde havia cinema, onde as pessoas depois do cinema, isto aqui, de um lado e do outro, estas travessas são motorizadas em bicicletas, vinha tudo para o cinema aos fins de semana. Quando acabava o cinema, onde eles vinham comer uns pipis, nessa altura que havia umas bifanas, era mesmo ao Café Nicola. Sentados na única mesa junto à janela que se assemelha às originais, onde a conversa é acompanhada por um café, Inocêncio conta-nos que se tornou funcionário do espaço em 1970, a altura em que começaram a funcionar também como snack bar. Eu estou ligado a este espaço para aqui trabalhar em 1970. Para aqui trabalhar em 1970. Em 1970, em 81, comprei metade da cota ao meu patrão, comprei metade da cota, 50%, e fiquei como sócio. No qual foram feito que não era nessa altura, quando eu vim trabalhar ainda não servia refeições, era apenas café e mais nada. Depois fizemos obras, logo a seguir de eu comprar a cota, as primeiras obras foi a partir daí que começou a trabalhar como snack bar, restaurante snack bar. Fazemo-nos de novo ao caminho e voltamos a descer a calçada da Rua Grande, em direção ao Largo António Granjo. É no escritório da loja Pereira e Nobres, onde Manuela passa algum do seu tempo, que encontramos alguns objetos que nos ligam ao passado. Exemplo disso é a máquina de escrever. Com o passar dos anos, foram poucas as alterações que fizeram ao espaço. Em parte devido às referências que os habituais clientes têm da loja, que estranharam as poucas alterações feitas. Por outros, por este conceito suscitar a curiosidade dos mais novos. Mas para Manuela, manter o antigo caráter da loja é uma forma de preservar a memória do pai. Até porque, assim, e eu falo por experiência, mas penso que é geral, quando nós perdemos um pai, temos muita vontade de dar continuidade e preservar a memória, não é, que temos. O meu pai até era uma pessoa muito aberta às inovações, às novas tecnologias e assim. No entanto, como ele mantinha as coisas assim, eu também, naqueles primeiros anos, não quis mudar nada. Abertamente até posso dizer isso, que
era fazer tudo para que, pronto, que ele, como se ele estivesse cá, não é? Mas as mudanças vão muito além do aspecto estético desta casa, que conta já com 72 anos. A principal mudança deu-se na parte de drogaria, quando deixaram de vender os produtos avulso. Talvez a última grande mudança foi as bolas de naftalina. Este é um exemplo. Não é que tenha grande expressão na casa, mas vendíamos as bolas de naftalina a peso há tão pouco tempo. Há meia dúzia de anos vendíamos, e lá uma ou outra vez ainda entra aí uma cliente e diz: eu quero 200 gramas ou 300 gramas de bolas de naftalina. Isso já não é possível, já é tudo embalado. Quando os produtos eram vendidos avulso, eram religiosamente pesados na balança branca, instalada desde sempre no lado direito do balcão. Nós podemos pesar o que quer que seja, não é? Pronto, tem 745 gramas. Pronto. Se fizermos mais peso, depois não sabemos, é 1 kg e mais qualquer coisa, então pomos aqui deste lado, e então sabemos que tem 1 kg e mais 750 gramas. O método de venda avulso era também utilizado na centenária Farmácia Leal. Hoje podemos ver os frascos que antes armazenavam os medicamentos em 2 grandes armários expostos na loja, bem como os utensílios utilizados para fazer pomadas ou supositórios. O que se sabe das farmácias em geral é que eram muitos manipulados, por isso não havia medicamentos embalados, a maior parte deles não eram fabricados como agora, num laboratório, em que são distribuídos, e que era por isso havia imenso manipulado. Em que, se for a ver, nós temos aqui uns armários com uns frasquinhos velhinhos, em que havia aqui ou já preparados, ou matéria-prima para preparar, faziam-se muitas pomadas. A evolução dos fármacos e a ânsia de criar e adquirir novos produtos levaram a farmácia a mudar a sua morada para a Praça António Maria Batista, onde a sua história continua a ser escrita há já 15 anos. Há 30 anos atrás, a farmácia começou a ter uma evolução muito grande, desde que nós entramos na União Europeia, e foi depois sempre mais necessário espaço, que era uma coisa que a farmácia era muito pequena, porque ali na Praça Marquês de Pombal era uma farmácia relativamente pequena, em que começa a aparecer também os medicamentos genéricos, começa a apostar noutros produtos como cosmética, enfim, que inicialmente era só medicamentos, e foi necessário mudarmos e arranjarmos aqui este espaço, por isso estamos aqui há 15 anos. Mas para Maria Rosário Ferreira foi a informatização do setor que veio revolucionar a farmácia. Uma das coisas que eu acho que mudou muito a farmácia foi a informatização da farmácia. Facilitou? Imenso. Eu lembro-me de quando dispensávamos um medicamento, tínhamos que escrever num papelinho, para depois ao fim do dia, ou pelo telefone fazer o pedido para repor estoques, ou mandar um fax mais tarde com o pedido. Vinham cá uns senhores dos armazenistas recolher o pedido. Os medicamentos vinham pela rodoviária. Hoje em dia já vem uma transportadora sim, própria. E nós temos medicamentos de manhã, à hora do almoço, à tarde. E antigamente era uma vez por dia só. Ao fim de semana não havia medicamentos, dispensa, por isso distribuição. Há uns 30 anos, talvez, nós somos informatizados. A Farmácia Leal foi a primeira farmácia informatizada da zona do Oeste. Uma adaptação aos tempos modernos que também aconteceu na Bilita. É 10,5 de agulhas. E diga-me então o contribuinte. Só. 501, 611, 479. E agora precisa de Era nesta retrosaria, ao lado do Café Nicola, que as moças aprendiam a costurar e a fazer ponto cruz. Um passatempo que lhes ocupava os tempos livres. Um costume que se foi perdendo e que entristece a dona do estabelecimento. Ninguém lhe tira, indo um dia deste, eu estava a dizer, por acaso foi no sábado que eu estava aqui, e estava aí uma mãe com uma miúda, e eu disse, olha, não é porque tu sabias fazer crochê, ou sabias fazer ponto de cruz, ou fazer estas coisas, que tira o valor de amanhã seres uma médica, ou seres uma advogada, ou seres uma pessoa de cultura. Não lhe tira o valor, aquilo fica cá dentro, a gente se puder e faz, e um dia mais tarde... É mais ensinamento? É um ensinamento, é uma vantagem, é uma coisa... Porque hoje, infelizmente, as raparigas não sabem pregar um botão. Aparecem aí pessoas para pregar um botão, não é? Às vezes fica assim. Será possível que
não se sabe enfiar uma agulha para se pregar um botão. É triste. Não se prega um feixe, não se prega nada. E depois, quando destas que pregam agora, deixarem de pregar, como é que é? Vai tudo para o lixo. Eram estas meninas que ali aprendiam a costurar, que levavam até o vizinho do lado esquerdo os jovens lourinhanenses à hora de almoço para beber o café, como recorda animado Inocêncio. Então, à hora do almoço, no tempo em que fizemos as refeições, estirava-se aqui, se calhar, aí 100 cafés ou mais, que a rapaziada vinha tudo beber café à hora do almoço ao Nicola, estávamos todos ali para ver as moças que andavam na costura de um lado e do outro. É verdade, é a realidade. Ainda tenho clientes desse tempo, trabalhavam mais velhos que eu, para cá, e falam nisso, é verdade. O atual dono do Café Nicola contou-nos ainda que era, nesta altura, que todos se juntavam no café depois das Assembleias Municipais, que à data decorriam no auditório Dona Bebé. Com o tempo, o Café Nicola deixou de estar aberto à noite, onde eram servidos os tradicionais petiscos. Um movimento recordado por um cliente habitual com quem nos cruzámos no espaço. Antes isto era sempre cheio. Havia vida aqui à noite e agora já não há, já não temos. Hoje fecha às 8, antigamente às 2 da manhã, eu era puto, ele corria com a gente daqui, às 2 ia fechar. Era cliente habitual, ainda é? Qual é assim a melhor memória que tem aqui deste espaço? Era garoto quando o meu pai trazia-me aqui fazer os furos. Como assim? Furos chocolates da Regina. Eu tinha ali guardado, tinha ali em cima daquela bancada, o balcão era lá ao fundo. Pronto, e ele vinha aqui e o meu pai estava sempre à espera quando houvesse menos, que era para arrebentar, que era para dar uma caixa de folha. Era o prémio final, era com bolachas, e aquelas caixas de folha sabia para as mulheres depois guardar as agulhas. Era Tínhamos do jogo, cá ia jogar também. E do jogo lá dentro. Eu era garoto, já não ia para lá, não. Atualmente, o maior movimento registra-se à hora de almoço, especialmente ao sábado, dia em que Inocêncio prepara a sua especialidade, arroz de sapateira. Felizmente trabalho bem. Ainda hoje, para lhe dizer, tive cerca de 60 almoços. É a média, mais ou menos, diária? Tudo quando passa dos 30 para baixo, que há dias mais fracos, é fraco. Tudo quando passa dos 40 para cima já é muito bom só para mim. Qual é o dia mais movimentado? Olha, ou é igual? Olha, tudo depende. É assim, eu trabalho muito bem à terça-feira, a segunda é fraco, hoje foi um dia excepcional. Ao sábado, de antes era um dia que não se trabalhava, ao sábado, geralmente, os meus clientes ao sábado, que eu no sábado também servi cerca de 60 almoços, os meus clientes ao sábado são clientes quase só de fora. São clientes de fim de semana, que têm casa na praia, pronto, tens cá, é quase só clientes fora. Este movimento é semelhante ao que encontramos na Orivesaria Julinho, onde as funcionárias já estavam preparadas para a grande afluência de clientes, ou não fosse o dia de São Valentim. Olha, é um dia muito visto. Antigamente não havia nada destas coisas, sabe? Pois não, é todos os dias, não é? Antigamente a gente namorava todos os dias. Era 8 dias. Hoje namora-se a tua aula, todos tanto coisa por telemóvel, está-se a dizer, a gente tinha que guardar o cheirinho da nossa namorada por 8 dias. Então, passado 8 dias é que íamos ter com ela outra vez. Isto está pronto a partir de quarta-feira. Mas as datas temáticas são coisas dos tempos modernos. Antigamente, recorda Julinho, os feriados religiosos eram os dias mais movimentados na loja. É mais de agora. O dia do namorado é mais de agora. O dia disto, o dia daquilo, foi mais agora. Antes era mais as datas religiosas. Era a data da Páscoa. A Páscoa tinha uma força um bocado grande. Ainda hoje tem um bocadinho. Ainda hoje tem um bocadinho. Não se perdeu totalmente. Mas a Páscoa ainda hoje tem uma força grande de dar uma pecinha na altura da Páscoa. E portanto, é o Natal. É o Natal, a Páscoa e depois o mês de agosto, em que os imigrantes vêm cá e gostam sempre, os que cá estão, gostam de dar-me trocar uma prendazinha com os que vêm. Mas as mudanças no setor não se ficam por aqui. Uma das mais evidentes é a evolução dos relógios, dos de corda aos mais eletrónicos, como os conhecemos nos dias de hoje. Um objeto que considera ser um adereço de moda. O pivô, por exemplo, chamavam pivô ao meu pai. O pivô é uma peça que as rodas dos relógios têm, as rodinhas do relógio, as rodinhas que a gente vê lá dentro, tem um eixo ao meio dessa roda e depois é as pontinhas desse eixo que entra nas platinas do relógio, portanto, no rubim em cima e no rubim em baixo. É isso que chama-se o pivô. O meu pai furava peças e punha lá um pivôzinho desses, que aqui com a vista a gente nem vê. Tem que ser utilizado com lupas, né? Portanto, está a ver a perícia que havia no relógio mecânico.
Hoje os relógios já não são tanto assim. Hoje já são eletrónicos, já parte elétrica, já entrou a técnica das bobinas, de condensadores, dessas coisas todas. Pronto, hoje já é um bocado diferente. Hoje é quase mais, é mais o relógio, não é um relógio para durar 40, 50, 60, 70, 80 anos. Há relógios com essas idades. Não é? Hoje o relógio é para durar X anos, porque hoje é uma coisa de de moda, até moda. Porque também é assim, o relógio faz parte da toalete da pessoa hoje. Hoje há pessoas que têm 20, 30 relógios. Para acompanhar a evolução do mercado, direcionou o seu negócio para a venda de peças em ouro e prata e, mais recentemente, para as peças em aço. É por isso que diz, em tom de brincadeira, que está à frente de uma latoaria. A gente já dizia, isto não é ouriçaria, isto é uma latoaria, por causa dos aços. É uma situação que a gente, pronto, o tempo irá dizer se foi bem apostado, se foi mal apostado. Neste momento foi uma boa aposta, porque é assim, veio muito mercado para Portugal. Não só para aqui, mas para Portugal, falo por aquilo que conheço mais, veio um poder de oferta, com lojas de toda a espécie, mais alguma, várias etnias, vários povos, várias coisas, e isso, as pessoas estavam a procurar essas bijutarias. A ouriçaria não podia ficar parada, mexeu-se e foi à procura também de bijutaria, mas claro, com uma certa determinada qualidade. O tipo de mercado da Casa de Enxovais Mesquita também se alterou com o passar dos anos. As ajuntadeiras deram lugar a um negócio mais direcionado para o têxtil lar. Como é que foi a transição de passar do sítio onde faziam os sapatos para o espaço que temos hoje em dia, onde vende, vou dizer, coisas mais relacionadas com o enxoval? Pois, porque era só aquele canto ali. Era aquela parte ali. Como eu lhe digo, ela depois abriu aqui com os detergentes. Depois o meu marido é que começou a desenvolver isto. Ela ficou lá embaixo na Nicola e ele começou a desenvolver isto aqui. A vender o tipo de produtos? Exatamente. Que eram os produtos, eram produtos de higiene, enxovais, plásticos, panelas, pensos para os calos, que era muito conhecido pelos pensos dos calos, vendíamos imensos, não é? Brinquedos, produtos do Chico, telefonias, cestos, tinha tudo. Pronto. E com o passar dos tempos, hoje em dia só temos aqui enxovais. Só temos aqui isto e a pouco e pouco já está menos, não é? Um tipo de produtos vendido também na loja Rui e Fernando durante os primeiros anos de atividade, enquanto chegava pelo rádio no Café Nicola as canções de Abril. Que força é essa que trazes nos braços e o vento cala a desgraça. Que tipo de artigos é que tinha antigamente que as pessoas procuravam mais? Antigamente era o artigamento e eram os textos lá, que é os panos de lençol, os cobertores. Os ditos enxovais, não é? Os ditos enxovais, exatamente. E se em tempos os tampos para as cadeiras antigas eram o artigo mais vendido na loja Pereira e Nobres, hoje em dia são as fechaduras para portas. Mas, ao andarmos pela loja, Manuela recorda-se de um produto muito vendido nos dias de hoje, que faz alguns clientes viajar até às memórias de infância. Há também uma coisa que vendemos bastante, e agora estava a ver petróleo e não só, e os peões. Ainda há algo que procuram muito? Muitos avós para os netos, porque olha que são muitos os avós que entram aqui que ainda se lembram de como deitar o peão, e então eu vejo isso. Por exemplo, a minha mãe já tem explicado até. A minha mãe sabe pegar nele e tudo, e então a minha mãe gosta muito de fazer a demonstração, que é para os miúdos perceberem e para depois em casa tentarem fazer. Não pode entrar em ruptura de estoque. Não? Não, porque depois, quando não temos, aparece logo mais alguém a dizer: mas então vocês costumam ter. Epá, foi agora o momento, mas mais uns dias e nós repomos. A proximidade entre o cliente e o vendedor é um dos principais fatores distintivos do comércio tradicional, que cativa os fregueses a entrar porta adentro nestas casas que também são suas, repletas de história. E então já fogem um bocadinho, até nós, a própria ouriçaria, também já foge um bocadinho de ter ouro nas ouriçarias. Então, um pouco por insegurança pela insegurança dos furtos e coisas. Porque nós aqui ainda brincamos um bocadinho com isto, ainda temos a porta aberta, trabalhamos com as ouriçarias com a porta aberta, as pessoas entram, é uma maneira de. Pronto, porque isto é um mercado tradicional, é mesmo assim, o nosso negócio é tradicional, e o comércio tradicional é isto, a pessoa é o contacto
específico a pessoa, a amizade, tudo isso se ganha. Ao passo que nas grandes superfícies já não é assim. Chegou a pessoa, quase muitas vezes, acontece consigo, como acontece comigo, eu também sou, também lá vou, e a gente parece que somos uns estranhos, a pessoa até nem se dirige a nós, nem nos pergunta nada. E aqui não, no comércio tradicional há um carinho, há uma amizade, há um relacionamento educado com a pessoa, diferente, de outra maneira, mais humilde, mais coisa, e o cliente sente-se à vontade. E depois acaba por ganhar uma confiança nesse vendedor, se ele o tratar bem, e se não o enganarem, porque é assim, se não o enganar, se o tratar bem e for honesto com ele, o cliente passará a ter ali uma referência de, quer comprar uma peça, vá àquela pessoa que ela está naquela usaria e ela é uma pessoa séria. E acho que o comércio nacional ganha só com isso, com a honestidade perante os clientes. Eu acho que é a parte mais fundamental disto, é sermos honestos com o cliente. Também acaba de ser a chave para o sucesso de tantos anos de sucesso aqui do vosso Foi, o nosso caso foi esse. Foi a nossa honestidade, a nossa transparência com as pessoas. É assim, o cliente sempre primeiro que tudo. O cliente está à frente. Ninguém consegue agradar a toda a gente. Mas eu esforço-me ao máximo para que isso aconteça. A nível dos meus empregados, a nível de mim próprio, exijo isso mesmo. Que a pessoa sinta-se satisfeita aqui dentro da minha casa e que sinta que a casa é praticamente que é dela também. É esse o meu lema. Entra como cliente e saia como amigo. Também mantemos como filosofia na casa o atendimento. Para nós é a forma de atender, né, os clientes. Damos muita importância a isso e enquanto mantivermos isso, não é que o comércio tradicional pode perdurar, não é? Porque agora, mesmo para qualquer lourinhanense, anda meia dúzia de metros, meia dúzia de quilómetros e já tem espaços, outro tipo de casas, mas começam estes a fazer diferença, precisamente, lá está, pelo atendimento e porque as pessoas chegam aqui, pronto, veem as coisas, conseguem, quantas vezes entram e dizem eu quero uma coisa, mas nem sei bem explicar o que é que eu quero, nem sei bem ao certo nem sei bem dizer o que é que eu preciso, mas depois ao fim de uma troca de palavras conseguimos facilmente chegar lá. Nós temos um sistema de atendimento como já há pouco, é mesmo aquele sistema tradicional. De proximidade com o cliente. Exatamente. Essa é a chave para o sucesso do negócio? Exatamente, foi sempre assim. E é assim que fidelizaram os clientes com o passar do tempo? Exatamente. Foi assim que me ensinaram quando era pequeno, que o nosso capital era o cliente. Nós podemos ter um estabelecimento cheio de mercadoria do melhor que há, se não oferecermos bem o cliente, ele não vai lá. Portanto, já não temos capital. O objetivo é aquilo que você pretende, é tratar os clientes quase como se fosse uma família, não é? Absolutamente. Um atendimento personalizado. Absolutamente, e só assim se justifica que eu ando cá há 71 anos. Rosa dos Ventos, um trabalho realizado pela jornalista Renata Cunha. Apoio à produção e realização Marisa Carvalho e Cristóvão Figueiredo. Este programa conta com o apoio Grupo Ideal. Já parou para pensar no que é ideal para o prédio onde vive, para o seu condomínio? Ideal é ter profissionais competentes na gestão de prédios e condomínios. Ideal Condomínio, com administração de imóveis, manutenção. O ideal para nós é encontrar a solução ideal para si. Ideal Condomínio, Alameda Nuno Brion, Lourinhã, 261 423 629. Uma empresa do Grupo Ideal.